mais conhecida como síndrome do pânico, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa que ela tem a síndrome do pânico, ela simplesmente a qualquer momento, em qualquer circunstância, ela pode vir ter uma crise de síndrome do pânico. Por que a síndrome do pânico acontece? Acontece devido a um alto índice, tá? De ansiedade, pessoa muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, né? Eu creio, tá? Creio, ainda não li sobre isso, mas já percebi que algumas pessoas, né, elas também podem desenvolver a síndrome do pânico por um evento traumático, né? Existe um distúrbio também, né, que é o distúrbio pós-traumático, tá? Mas tem a ver com a síndrome do pânico, né? A pessoa fica com pânico de alguma coisa que aconteceu no passado, que possa acontecer de novo. É algo bem parecido, tá bom? Mas existe a síndrome do pânico e o distúrbio pós-traumático, são coisas diferentes, tá bom? Mas podem acontecer concomitantes, as duas juntas, tá bom? Então vamos lá. O que é a síndrome do pânico? É quando, né, a pessoa muito ansiosa, muito abalada, né, psicologicamente, ela tem um alto nível de ansiedade. Essa ansiedade vai trazer uma disfunção por corpo, tá bom? Vai ter uma disfunção a nível de neurotransmissores, né? Hormônios, neurotransmissores, né? E aí o que vai acontecer? Esses hormônios, como noradrenalina, eles vão ficar em um índice muito elevado no corpo do paciente e vai acarretar, tá? Vai levar os pacientes a terem alguns problemas, alguns sintomas. E esses sintomas muitas vezes podem ser característicos de algum tipo de cardiopatia, doenças cardiovasculares, né? Infarto. Então é muito comum que uma pessoa que tem a síndrome do pânico, ela seja, né, atendida em um hospital e o médico ele roda um eletro e ele faz uma anamnese, conversa com a pessoa, porque ele pode pensar que a paciente, né, ou o paciente também, pode estar, na verdade, tendo um IAM, tá? Mas muitas das vezes não é verdade, é só a síndrome do pânico, tá bom? Ela pode acontecer a qualquer momento, tá? Em um ônibus lotado, pessoas, na verdade, a síndrome do pânico é quando uma pessoa ela tem um pânico em excesso a alguma determinada circunstância. Por exemplo, é comum a gente ficar com medo, por exemplo, de um cachorro com raiva na rua, um cachorro que morde as pessoas. É comum. O que é estranho seria uma pessoa ter um pânico, né? Pânico que eu digo é pânico mesmo, não é medo, gente, é pânico. De um cachorro, né, qualquer que está na rua, está andando, ou de um gato. Né? A pessoa olha para o gato e vê um leão. É mais ou menos assim que funciona. Um pânico de altura, por exemplo. Tem gente que tem medo de altura. Mas por mais que a pessoa tenha medo de altura e ela não esteja em uma situação de risco, onde ela possa cair, se ela vê algo muito alto, ela já pode entrar em pânico. Elevador. Então são vários, né? São várias circunstâncias, porque isso é bem distinto de cada um, tá bom? Então vamos lá. São ataques de pânico recorrentes, cujo início é imprevisível e que são caracterizados por uma intensa apreensão, medo ou terror, tá? Frequentemente associada à sensação de morte e acompanhados de intenso desconforto físico, tá bom? Quais que são os sintomas da síndrome do pânico? Palpitação, coração batendo muito forte, né? As pessoas relatam, os pacientes relatam que parece que o coração vai pular, meu coração está batendo muito forte, acho que eu vou morrer, né? Um carro vai me atropelar, uma bala perdida, esse tipo de coisa, né? Eu conversava com um psicólogo, né? Amigo meu, e ele falava, uma vez, João, eu estava tratando de um paciente há 6 meses já, a gente não tinha conseguido evoluir de forma nenhuma. Ele tinha síndrome do pânico, ele não saía de casa, né? Aí passou 6 meses, ele com aquela síndrome, eu falei, cara,
Tu tem medo de morrer porque se tu já tá morto? Aí o paciente me olhou, ficou meio assim, como assim, eu tô morto? Tu já tá morto, tá 6 meses sem sair de casa, você não faz nada da sua vida, entendeu? Sua família tá toda desestabilizada devido a esse teu problema. Tu não faz nada, tu tá infeliz, sua mulher também tá infeliz, você não vai na padaria comprar um pão, você não faz nada, mas tu tá morto, tu tá praticamente morto, né? E era verdade. E aí, cara, ele não tinha nenhuma evolução com o paciente, falou, cara, se tu tem medo de morrer e tu já tá morto, arrisca, sai na rua aí, vai que tu não morre. Tu tem medo de morrer? Já te falei que tu não vai morrer. Tu não tem medo de morrer? Vai na padaria, passa meia horinha, vai na padaria, fica lá sentado lá na frente da padaria, vai lá, compra um pão. E se tu não morrer, é porque eu tô certo, entendeu? Agora, viver o jeito que você tá vivendo não dá. O cara ficou, arregalou um olhão pra ele, ficou assim, e foi na padaria, realmente, né? Aí ele foi na padaria, ficou meia hora na padaria, ele tinha medo de bala perdida, algo desse tipo. E aí não morreu. Resumindo, é complicado lidar com esses pacientes. É bem complicado, né? Mas assim, a gente está falando sobre isso tem muito mais, está muito mais relacionado com o psicólogo, tá? A gente está falando aqui, na verdade, sobre a doença, tá bom? Quais são os outros sintomas que são decorrentes dessa síndrome? Sudorese, tremores frios ou grosseiros, calafrio, sensação de perda de fôlego ou de sufocação, sensação de aperto na garganta, dor ou desconforto no peito, náuseas ou mal-estar abdominal, tontura, a pessoa ficar cambaleante, atordoado ou prestes a desmaiar, desrealização, sentimentos de irrealidade ou despersonalização, quando a pessoa se sente distante de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, parestesias, tá bom? Que é a sensação de dormência ou formigamento. Os ataques duram minutos, tá? Ou raramente horas, tá bom? Um distúrbio de ansiedade generalizada, tá? Se caracteriza por ansiedade e preocupação crônica não realistas e excessivas, tá bom? Opa, perdão, gente. Aqui, distúrbio de ansiedade generalizado ele também é um sintoma, tá bom? Da síndrome do pânico. Mas aqui embaixo vem explicando o que é o distúrbio de ansiedade generalizado, tá? Aqui ele é caracterizado por uma preocupação crônica, não realista e excessiva. Os sintomas são presentes há 6 meses ou mais e não podem ser atribuídos a fatores orgânicos específicos, como uma intoxicação por cafeína ou hipertireoidismo. Tá? Quais são os sintomas, tá, de um distúrbio de ansiedade generalizada? Ansiedade e preocupação excessiva em relação a alguns eventos que o indivíduo acha difícil controlar, inquietação ou nervosismo, ou sentir-se uma pilha, dificuldade de concentrar-se ou mentir dando um branco, ou uma mente dando branco, irritabilidade, fadiga, se cansar facilmente, tensão muscular. A tensão muscular é muito comum nesses casos, tá bom? O distúrbio do sono também é muito comum, né? Essa tensão muscular junto com o distúrbio do sono vai estar abalando a vida da pessoa, né? Drasticamente, a qualidade de vida do paciente vai ser diminuído. Então, quando a pessoa fala que tem ansiedade, nossa, ansiedade é besteirinha. Não, não é. A ansiedade é algo sério que vai abalar fisicamente e emocionalmente muita vida de uma pessoa, tá? A pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue comer, a pessoa tem síndrome do pânico. É muito complicado, muito complicado. A qualidade de vida fica muito difícil, mas tem tratamento, né? Os sintomas podem iniciar-se na infância ou na adolescência, mas não é raro o início após os 20 anos de idade, tá bom? Aí agora aqui vem falando sobre algumas fobias, né? Agorafobia, né? Neste distúrbio, há medo de estar em locais ou situações das quais pode ser difícil fugir. Por exemplo, um lugar onde a pessoa perceba que é difícil fugir se pegar fogo, uma casa de show. Na verdade, já teve até um caso parecido, né? Uma casa de show pegou fogo, matou um monte de pessoas porque era difícil o acesso.
Perdão, gente, era difícil, né, a saída de emergência, né? Esse tipo de fobia existe. É, os sintomas se iniciam mais comumente na terceira e quarta década de vida, né, e persistem por muitos anos. Tem a fobia social, é um medo excessivo de situações em que uma pessoa possa fazer algo embaraçoso ou possa ser avaliado negativamente por outras pessoas, né? Em alguns casos, o medo pode ser bem definido, né? Como o medo de falar ou comer em algum lugar público, medo de usar o banheiro público, ou medo de escrever na presença dos outros. O início dos sintomas desse distúrbio se dá com frequência ao final da infância ou no início da adolescência e tem uma evolução crônica por vezes toda a vida, tá? Tem fobias específicas, né? Medo acentuado, um medo específico, um medo persistente, um medo excessivo ou um medo irracional, quando na presença de um objeto ou situações específicas ou antecipação desse encontro com os mesmos, tá? Muitas vezes ocorrem concomitantes com outros distúrbios ansiosos, mas raramente são o foco da atenção clínica nessas situações. Então, quando se trata dessas fobias, as fobias elas podem ser concomitantes com síndrome do pânico, pode ser concomitante com outros distúrbios, tá? Outros distúrbios ansiosos relacionados à ansiedade, tá? As fobias podem começar praticamente em qualquer idade. Eu creio que tem um fator genético envolvido em relação à fobia, tá? Aqueles que se iniciam na infância frequentemente desaparecem sem tratamento, mas aqueles que se iniciam na idade adulta ou persistem até quase sempre necessitam de um auxílio e terapia. É mais comum em mulheres, né? Aí existem vários tipos de fobia. Aí tem a aracnofobia, que é a fobia à aranha. Tem muita fobia. Vamos ver aqui as fobias que a apostila trouxe pra gente. Subtipo de fobia específica mais comuns. São aqui as fobias mais comuns. Fobia de animal, né? Animal ou inseto. Tipo de ambiente natural, entre objetos ou situações que ocorrem no ambiente natural, como altura, tempestade ou água. Tipo praia, a pessoa vai passar numa ponte alta, esse tipo de coisa, né? Um vento muito forte, uma chuva muito forte. Aqui, tem esse aqui que é tipo de sangue, injeção e lesão, né? Eu tinha esse aqui, ó, de sangue. Eu tinha uma fobia muito grande com sangue. Tanto que quando eu era criança, eu via sangue, eu desmaiava, né? No caso, o meu sangue. Eu vi o meu sangue, eu desmaiava. Então, era uma fobia, eu na minha mente eu pensava que aquele sangue não ia parar e eu ia morrer, né? Então eu sempre tive muita dificuldade em relacionado ao meu sangue, né? Mas eu pude perceber, depois de velho, né? Eu pensando nisso, eu lembrei que minha mãe ela falava muito, né? Como minha mãe era técnica de enfermagem, ela falava muita coisa na minha cabeça. Eu era muito novo. E aí isso gerou algo negativo em mim, né? Isso afetou o meu psicológico, então eu criei várias fobias, né? As outras na verdade são várias fobias, né? É uma fobia bem específica, centralizada, né? A sangue e a uma patologia, mas não vem ao caso, tá? Agora eu também tinha fobia a colocar, tipo, piercing, né? Uma vez eu fui colocar piercing e desmaiei. Na verdade, nem foi fobia, acho que eu fiquei com medo, né? Mas eu sempre desmaiava quando eu ficava muito nervoso, né? Algum tipo de fobia, por exemplo, sangue. Isso acontecia, né? Aconteceu mais de 2 vezes. Agora, tem a fobia também do tipo situacional, né? Que é medo de alguma situação específica. Tipo transporte público, túnel, ponte, elevador, voar, dirigir, lugares fechados, né? Lugares fechados e que contém muitas pessoas, que é a pessoa que tem claustrofobia, tem vários tipos de fobia.
Aqui vem falando sobre o distúrbio compulsivo obsessivo, né? Ou distúrbio obsessivo compulsivo, mais conhecido como DOC. A gente já falou, a gente já estudou sobre isso foi qual matéria? Foi psicologia, né? A gente falou sobre isso. O que é esses distúrbios? São as obsessões. As obsessões são definidas como ideias, pensamentos, impulso ou imagens indesejáveis, né? Invasivas e persistentes que causam ansiedade ou desconforto acentuado. Exemplo: pensamentos repetidos de contaminação, né? Quando a pessoa tem, eu esqueci o nome do distúrbio. Hipocondríaco, a pessoa é hipocondríaca, né? Ela acha que está sendo contaminada, né, a todo tempo, acha que está com uma doença, uma dor de cabeça, um tumor no cérebro, na cabeça, esse tipo de coisa. Dúvidas repetidas, uma necessidade de ter as coisas, impulsos agressivos ou hostis, tá? Essas são as características, tá bom? Do distúrbio obsessivo compulsivo, né? Eu costumo dizer que o hipocondríaco, ele tem um distúrbio obsessivo compulsivo, né? Ele sempre cisma que está com alguma doença, podendo ser essa doença específica ou podendo ser diversas outras doenças, tá bom? É uma compulsão, né? As compulsões denotam padrões de comportamento ou atos mentais repetidos. Exemplo: rezar, contar, repetir palavras silenciosamente, que visam reduzir a ansiedade. Não proporciona prazer ou gratificação. Elas podem ser executadas em respostas a uma obsessão ou de maneira isolada. As compulsões mais comuns envolvem limpar e lavar, verificar, solicitar ou exigir reconforto, repetir ações e ordenar. Né, é complicado, né? É muito comum mesmo esse tipo de obsessão. A pessoa tem aquele toque, né? A casa tem que estar limpa o tempo todo, muito limpa, a pia limpinha. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser porca e não tem que lavar a louça, não é isso. É que a pessoa fica muito incomodada com uma coisa muito, muito besta. Por exemplo, minha avó, ela tem tudo, pra tudo ela tem o jeito dela. Pra tudo ela tem o jeito dela. Esse dia ela me pediu pra eu carregar umas pedras pra ela no carrinho. Tá, aí eu fui carregar as pedras. Aí eu tô lá com a pá, enchendo um carrinho de pedra. Pum, pum, pum. E aí, não acredita que ela queria me mostrar ali pra mim que eu fizesse, que eu pegasse as pedras de um jeito que ela queria ali. Isso não existe, gente. Isso não existe, isso é loucura. E ela tem diversos outros tipos de transtorno obsessivo, distúrbio obsessivo. Eu falo pra ela, mas ela não acredita. É complicado. Então, assim, são pessoas sistemáticas, pessoas que é tudo daquele jeitinho ali, fica muito incomodada com uma coisa que não é tão relevante. Quais são os fatores predisponentes? Indivíduos com ego fraco, insuficientemente desenvolvido, por qualquer uma de várias razões, relação ao pai, filho, insatisfatória, amor condicional, etc. Resposta condicionada a um evento traumático. Resposta condicionada a um evento traumático é aquela resposta, na verdade, a pessoa tendo atos que esses atos estão relacionados a um evento que a pessoa passou, um evento traumático, né? Vocês já viram casos de um paciente que foi atropelado, coisa desse tipo, a pessoa foi atropelada, aí nunca mais quis sair de casa, não quis andar na rua, com medo de ser atropelado de novo? Esse tipo de coisa aí que a gente está falando aí, tá? Aqui, a gente vai falar do distúrbio de estresse pós-traumático. O desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um fator de estresse traumático extremo. O que pode ser um fator de estresse traumático extremo? Diversas coisas. São coisas distintas. Fim de um relacionamento, perda de um ente querido, tá? Muitas coisas, tá bom? Envolvendo ameaça pessoal ou a integridade física de outras pessoas, tá bom?
Os exemplos de algumas experiências que podem produzir esse tipo de resposta incluem um combate militar, agressão pessoal violenta, como estupro, ser raptado ou feito refém e ser torturado, ser encarado como prisioneiro de guerra, acidentes automobilísticos graves ou receber um diagnóstico de uma doença com risco de vida. Então, esses são algumas coisas que podem estar desencadeando o distúrbio, tá bom? Um estresse pós-traumático, né? Aquelas pessoas que foram para a guerra, pessoas que sofreram qualquer tipo de acometimento emocional de maneira exacerbada, né? Aquela coisa que realmente impactou um diagnóstico de um tumor, né? De um câncer maligno, uma pessoa que participou, né, de uma guerra, uma pessoa que foi atropelada, um fim de um relacionamento onde a pessoa ficou muito mal, ficou traumatizada, tá bom? Aqui. Caraca, cadê? Vixe. Aqui, sintomas característicos. Revivenciar o evento traumático, a pessoa acaba revivendo aquele evento, tudo que ela sentiu quando aconteceu o evento, ela passa a sentir de novo quando está em crise. Um nível alto e duradouro de ansiedade ou ativação ou amortecimento geral da sensibilidade, recordação invasiva do evento ou pesadelo sobre o mesmo. Alguns indivíduos podem até ser incapazes de recordar certos aspectos do trauma, tá bom? Sintomas de depressão são comuns, tá? O quadro sintomático integral deve estar presente há mais de um mês e causar uma interferência significativa no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas de funcionamento. Se os sintomas não estiverem presentes há mais de um mês, o diagnóstico dado é distúrbio de estresse agudo, tá? O distúrbio pode ocorrer de qualquer idade. Os sintomas podem iniciar-se nos 3 primeiros meses após o trauma, ou pode haver algum retardo de alguns meses ou até mesmo anos, né? Retardo assim, isso pode acontecer, a pessoa pode ter tido um trauma muito grande e só depois de um ano que ela for desencadear o estresse pós-traumático, tá bom? Isso acontece, mas não é comum, é raro. Normalmente ele acontece logo após os 30 dias do ocorrido. Qual que é a assistência de enfermagem nesse caso? Se possível, afastá-lo do objeto ou situação que desencadeia a crise, oferecimento de apoio, particularmente quando muito ansioso. São úteis técnicas de terapia comportamental, como, por exemplo, exposição, dessensibilização sistemática, entre outros. Reconhecer que, para o paciente, isso traz um sofrimento e não utilizar de brincadeiras inadequadas que possam reforçar o quadro ou desrespeitá-lo como pessoa, ajudar o paciente a expressar seus pensamentos e sentimentos. Opa, meu Deus. Aqui vem falando, né, o que a gente deve fazer em casos de doença do pânico, né, da síndrome do pânico. Oferecer apoio, durante a crise permanecer ao lado do paciente, procurar acalmá-lo de maneira serena e tranquilizadora, através de atos da comunicação, fazer com que ele perceba no profissional um meio de ajuda. Como tem períodos sem sintomas, é difícil se obter a aderência ao tratamento e ao profissional, e o profissional deve orientar o paciente da importância da medicação da psicoterapia. Tá? Após a crise, deixa eu ver se está gravando, gente, porque vai que eu não está gravando, tá? Após a crise, orientaram de que os sintomas são passageiros e que não há risco real de vida. A gente tentar botar na cabeça do paciente, que é muito difícil, mas a gente conseguir tranquilizá-lo e explicar, né, de maneira até mesmo técnica, explicar para o paciente, olha, eu sei que você está com medo, eu sei que você está com pavor, eu sei que você sofreu um trauma muito grande no passado, mas não tem por que você ficar alimentando isso, não tem por que você ficar com medo. Aqui nenhum carro vai te atropelar, não, quando você sabe da história, né?
nenhum carro vai te atropelar, entendeu? Você está bem, você está seguro. O problema é que você está com um distúrbio, onde esse distúrbio faz você ficar lembrando do acidente que aconteceu, mas isso é irreal, é fora da realidade, isso não vai acontecer com você de novo, entendeu? E aí a gente vai conversando com o paciente a fim de que ele venha se acalmar e a fim de que ele consiga raciocinar e entender que isso, na verdade, é um distúrbio, que ele não está correndo risco de vida, tá bom? E que ele, na verdade, está sofrendo por algo que ele já sofreu e que ele tem que se ajudar para que isso não acabe com a qualidade de vida dele, tá bom? Evitar atitudes críticas, demonstrando ser compreensível e confiável, orientá-lo sobre a necessidade de um tratamento, tá? Em casos de doença obsessiva compulsiva, vamos descer aqui um pouco. Não pedir que o paciente realize o ritual, pois o procedimento fará com que haja aumento da ansiedade. Permanecer do seu lado até que termine o ritual, quando necessário, principalmente quando oferecer riscos. Esse ritual aí é a pessoa que tem toque, tá, gente? Não apressá-lo, caso isso aconteça, ele irá novamente fazer o ritual. Não criticar o seu comportamento ou ridicularizá-lo, não fazê-lo raciocinar logicamente sobre o ritual, dar apoio e mostrar aceitação, mantê-lo ocupado com atividades que lhe proporcionem prazer, proporcionar oportunidade para que tenha êxito, fazer no conjunto com o paciente um planejamento de tempo, de tal forma que o ritual não interfira, tá? Exemplo, avisá-lo de 15 minutos antes do horário da refeição. Epa. Aqui a gente vai falar agora sobre os estados confusionais, né? Os estados de um distúrbio de consciência, né? Uma alteração na cognição, tá bom? Que acaba se desenvolvendo, na verdade, esse estado em um curto período de tempo, tá? Quais são os sintomas desse estado confusional? O que é o estado confusional? Aqui na apostila faz pra gente. Caracterizado por um distúrbio de consciência e uma alteração da cognição que acontece, né, que se desenvolve bem rapidamente. Quais são os sintomas? Dificuldade em manter e em desviar a atenção, distraibilidade extrema e tem que ser repetidamente lembrado de focalizar a atenção. Desorganização do pensamento é geral e se reflete numa fala que abrange irrelevante, tensa e coerente e que passa de modo inesperado de um assunto para o outro. Capacidade de raciocínio e comportamento dirigido a um objeto são alterados, desorientação, distúrbio de memória, percepção errônea do ambiente, nível de consciência frequentemente afetado, a atividade psicomotora pode variar de movimentos agitados e sem propósito. Resumindo, a pessoa tem uma alteração da cognição e tem uma alteração também da consciência. Então, a pessoa ela vai ter todos esses sintomas aqui, que a gente... Óbvio que a pessoa não vai ter todos juntos, algumas pessoas podem ter um, outros pacientes podem ter outros, mas aqui são os sintomas clássicos de uma pessoa que está em estado de confusão mental, tá bom? Fatores predisponentes, condições médicas gerais, infecção sistêmica, distúrbios metabólicos, como hipóxia, hipoglicemia, sequelas de traumatismo. Hipóxia e hipoglicemia, isso quer dizer o que, galera? Uma pessoa fica... Como assim? A pessoa fica com confusão mental porque tem hipóxia? Sim. O que é hipóxia? Hipóxia é quando a pessoa ela tem um aporte de oxigênio diminuído na região cerebral. Então, aquelas células ali, elas precisam de nutrientes e precisam de oxigênio para respirar e fazer a sua função correta. Tá bom? Hipoglicemia é a mesma coisa, porque a hipoglicemia é falta de açúcar no sangue. Tá? O açúcar é sintetizado, é energia, né? E tanto que a gente fica sem ingerir, comer, sem alimento, é porque açúcar, você imagina lá alguma colher de açúcar, não, mas não é isso. Pão é açúcar, macarrão é açúcar, carboidrato é açúcar, entendeu? E serve para dar energia pra gente.
e nossas células necessitam disso, tá? Então é por isso que a pessoa fica com desorientação. Uso de drogas, né? Anticonvulsivantes, antiparkinsonianas, neuropilética e antidepressivos, intoxicação por drogas, maconha, cocaína, alucinógeno, abstinência de drogas, múltiplas etiologias, são múltiplos fatores, né? Assistência de enfermagem. Tem como objetivo manter o paciente em um ambiente a qual ele se sinta seguro e orientado. O ambiente deve ter relógio, calendários e bem sinalizado, auxiliando na orientação e, se possível, permanecer um familiar junto ao paciente. Manter sempre os mesmos funcionários cuidando do paciente, porque muitas vezes esse paciente pega amizade, né, e acaba confiando mais nesse funcionário, nesse profissional. Estes devem se apresentar ao paciente, explicar o que estão fazendo a cada cuidado. As orientações devem ser repetidas tantas vezes quanto forem necessárias, pois existe alteração de memória. As janelas devem atender às necessidades de iluminação e não serem amplas devido ao risco de acidentes. A vigilância deve ser constante e discreta. Caso o paciente apresente delírio, alucinação, ilusão, o profissional deve oferecer apoio e manter o paciente na realidade. O oferecimento do apoio é a principal medida, pois a ansiedade do paciente, principalmente nos períodos de lividez, é muito intensa. Os profissionais devem utilizar técnicas terapêuticas de comunicação com o paciente, tais como perguntas diretas, usar frases curtas, ao repetir uma pergunta, fazê-lo com as mesmas palavras, evitar comentários que o paciente possa se sentir... evitar comentários sobre o paciente quando estiver próximo a ele, pois tem momento de lucidez. Sim, se achar que o paciente não está com a mente sã, fazer algum tipo de comentário, na verdade o paciente está te entendendo, ele está entendendo o que você está falando, porque esse tipo de distúrbio, ele vai e vem, o paciente não fica 24 horas delirando, tá? Óbvio que depende de cada doença. No caso, depende de cada distúrbio. Tá? Agora a gente vai descer mais um pouquinho aqui. Aqui falando sobre a esquizofrenia, né? A gente já falou sobre esquizofrenias. Que a gente já falou que a esquizofrenia ela é caracterizada por distorção, né? A pessoa acaba tendo uma distorção da percepção, a pessoa acaba tendo delírios, aquilo tudo que a gente já falou, bom? Aquilo que a gente... Na verdade, a gente já falou de esquizofrenia umas 3 vezes, nessa mesma matéria, já veio falando sobre esquizofrenia lá em cima, não tem por que falar aqui de novo sobre a esquizofrenia, tanto que eu falei sobre a esquizofrenia paranoide, tá? Que foi até aquele filme que a gente fez em aula, né? Uma Mente Brilhante, que ele tinha esquizofrenia, ele tinha delírios, ele tinha tudo aquilo lá, né? Que tem tratamento, mas o tratamento tem efeito colateral, né? Aqui as causas, né? Eu ia falar sobre as causas para vocês, né? Não há uma única causa para explicar todos os casos de esquizofrenia. Contrariamente à crença popular, as pessoas com esquizofrenia não são vítimas de sua origem pobre ou de fatores ambientais. A maioria é vítima de erros no desenvolvimento do cérebro, surgidos geneticamente. Foi o que eu já falei para vocês. As pessoas que costumam ter esquizofrenia, as pessoas que têm esquizofrenia, na verdade, tem aquele fator genético. Tá? As pesquisas mais recentes estão encontrando tais anormalidades no feto em desenvolvimento e não após o nascimento. Tá? Quais são os sintomas? Um paciente pode ter diversos sintomas, na verdade, né? Mais raramente um paciente possui todos os sintomas, podendo classificar os sintomas comuns da esquizofrenia dos 2 tipos. Os sintomas, a gente está muito cansado de saber quais são os sintomas de esquizofrenia, né? Delírios,
delírio auditivo, delírio visual, tá? A pessoa também pode sentir odores desagradáveis, cheiro de fezes, algum cheiro forte. A pessoa acredita que ela é alguém muito importante, a pessoa fica um pouco egocêntrica, a pessoa ela acaba tendo um mundo irreal, né? Ela tem, ela meio que perde a noção da realidade. Então tem aqui a alucinação visual, a alucinação gustativa, olfatória. Gente, eu já falei sobre isso, a mesma coisa lá em cima. Já falei sobre esquizofrenia lá em cima. Tô olhando aqui pra ver se tem alguma coisa que possa agregar pra gente. Isso aqui, gente, são as características da esquizofrenia, tá? É porque, na verdade, existem vários tipos de esquizofrenia. Tem a alucinação, tem o engano, que é a negação, tá? A pessoa fica com ideias bizarras, ciúme, tá bom? Aquela coisa de grandiosidade, acha que é muito importante, tanto que no filme o cara, ele acha que ele é um agente muito importante do governo, tá bom? Sensação de estar sendo controlado, perseguição, transmissão de pensamento, inserção de pensamento, tem o dano cognitivo, né? Inclui falta de atenção, desordem de pensamento, o processamento de informações e aberrante associação entre palavras e frases. Às vezes, a descontinuidade entre as ideias pode ser tão extrema que o discurso do paciente pode tornar-se incoerente. Né? Nossa, é muita coisa. Alogia, falta de prazer, diminuição da autoestima. Aqui foram observados alguns pacientes que desenvolveram posteriormente a esquizofrenia a falta de responsabilidade e pobreza social à sua infância. Em outros, os sintomas negativos, entretanto, não apareceram até depois do desenvolvimento dos sintomas positivos. Os sintomas negativos tendem a ser mais comuns em pacientes mais velhos do que os pacientes mais novos. Desenvolvimento da doença a nível psicológico. A doença normalmente aparece em torno dos 20 anos, né? Nos homens, nas mulheres isso ocorre mais tarde, por volta dos 30. A frequência é a mesma em ambos sexos. Existem 3 estados emocionais identificados durante a história da doença, que se repetem em um círculo vicioso e uma duração certa de tempo em separação muito evidente. São eles a fase aguda, tá? Que são os sintomas psicóticos, né? Que são psicóticos, os sintomas psicóticos são claros, como engano, alucinação, pensamento bastante desorganizado. Tem também a fase de estabilização, que os sintomas psicóticos eles vão diminuir de intensidade. Essa fase pode durar 6 meses ou após o surgimento da fase aguda. E tem a fase estável, né, que os sintomas vão ficar mais estabilizados, o paciente ele vai dar uma melhorada, né? É isso. O paciente vai ficar mais estabilizado, vai ficar mais tranquilo. Mas pode ser que ele tenha também outra crise, né? O aparecimento da primeira fase aguda pode ser abrupto, mas normalmente se faz de forma gradual, manifestando-se através de uma variedade de sintomas. Eu tô olhando aqui para ver se tem alguma coisa de interessante pra gente. Aí aqui vem falando exatamente da esquizofrenia paranoide, que é aquela esquizofrenia que a gente já conversou, né?
Aí vem falando sobre a esquizofrenia catatônica, a esquizofrenia desorganizada, a esquizofrenia indiferenciada, a esquizofrenia residual, a esquizofrenia infantil. Ah, tá. Então, essa aula aqui tá feita. A das esquizofrenias aqui, né? Daqui para baixo, a aula tá feita. Eu vou estar enviando para vocês. Tá aqui no computador. Aqui fala sobre a assistência dada pela equipe de enfermagem. Aqui vem falando sobre as drogas, né? Sobre dependência. Perfeito. Tá tranquilo, turma. A gente vai estar encerrando, né? Eu vou estar enviando esse finalzinho da aula para vocês aí, que vem falando sobre as esquizofrenias e que vem falando sobre as drogas. E a gente consegue encerrar a matéria com êxito, tá? Então, qualquer dúvida, quando vocês assistirem a aula, só entrar em contato comigo. Peço desculpa para vocês que eu, na verdade, eu só consegui gravar essa aula na madrugada, né? Tô gravando de madrugada, então em alguns momentos eu quase cochilei aqui, eu tô um pouco cansado, tá? E foi o tempo que eu achei para estar gravando as aulas, tá bom? Mas a gente conseguiu concluir com êxito, né? Na verdade não tinha muito o que se falar sobre essas aulas, porque foram coisas que a gente já conversou bastante em outra matéria, inclusive até mesmo nessa matéria, né? Mas qualquer dúvida a gente tira sem problema algum, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço no coração de vocês e parabéns por vocês estarem finalizando o curso de vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem contar comigo. Um abraço.